Meus queridos, olha só a audácia desse padre. Navegando, eu estava ali pela internet, onde eu encontrei um polêmico vídeo, tá bom? Onde um padre ali chega a mencionar as igrejas evangélicas e, segundo ele, a igreja evangélica é um pecado, porque até então não foi constituída por Jesus Cristo, não foi fundada por Jesus Cristo, mas a católica sim, essa foi fundada por Cristo. Você já viu esse vídeo? Iremos abordar esse assunto aqui agora, tá bom? Vou colocar aqui um trechinho da fala desse padre para você compreender as heresias que esse padre fala, tá bom? Atacando as igrejas evangélicas. Antes disso, eu quero me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Magnus Rodrigues e você está no canal Expressando Ideias. Já chega aí deixando o seu like, se inscreva no canal. Se possível, deixe o seu like agora e no final do vídeo, caso você não goste, você pode colocar aí um dislike ou retirar o seu like. É muito importante também a sua opinião nos comentários, tá bom? Após você compreender esse vídeo, gostaria de saber também a sua opinião, seja contra ou a favor. O importante é a sua opinião referente a esse assunto, tá bom? Vou colocar um trechinho do vídeo dele e em seguida iremos comentar aqui e refutar a fala desse padre. Veja só. Esses dias mesmo, acho que foi hoje, uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Eu posso me enganar. Veja, nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine se não tiver. Não tem os sacramentos. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Lá não tem. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Né? Só tem a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia que eles têm ainda não é a Bíblia verdadeira. Vamos falar as coisas como elas são. Por quê? Porque na Bíblia deles está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? Ainda assim, os que restaram, eles interpretam da cabeça deles. Eles não têm quem interprete corretamente a palavra de Deus. Não adianta ter a Bíblia e não saber como usar. É como eu ter a farmácia e não saber qual remédio que eu tenho que tomar. Entendeu? Então, primeira coisa, nós temos o caminho certo para o céu, a Santa Igreja Católica. Caminho para o céu, a Santa Igreja Católica. Então, qual é que deve ser a sua grande alegria? Eu sou católico. Segundo o que eu estava pesquisando aqui, é um vídeo antigo, mas creio que muitos aqui não conhecem essa história, não conhecem esse assunto, tá bom? Como vocês puderam ver aí, segundo ele, a igreja evangélica não foi fundada por Cristo, mas a católica sim. Ele questiona ali, né, que segundo ele, na evangélica não existe a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Veja só. Os elementos da Eucaristia são o pão e o vinho.
que são consagrados em um altar e consumidos em seguida. Os cristãos geralmente reconhecem uma presença especial de Cristo neste rito. A Igreja Católica afirma que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho. Ou seja, nada mais, nada menos que a Santa Ceia. E nós, evangélicos, temos sim o ato da Santa Ceia. Pode mudar ali alguma forma, né? Referente à católica. A católica talvez serve a Eucaristia de uma forma, a evangélica serve a Santa Ceia de uma outra forma, mas basicamente tem o mesmo significado, tá bom? Que é compartilhar o sangue e a carne de Jesus Cristo, um ato ali de adorar a Deus diante disso, né? Mas segundo ele não existe na evangélica. Ele chega a dizer também que na evangélica não existe confissões, não existe no fato de você chegar diante do pastor, confessar o seu pecado e pedir perdão para o pastor. O pastor, nem autoridade humana alguma, tem autonomia para perdoar um pecado seu, se tratando assim, né? Se referindo a algo religioso. Tá bom? O ser humano não tem autonomia para perdoar o seu pecado. Que autonomia tem um padre de ouvir as suas confissões e dizer: você está perdoado? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Somente Deus pode perdoar pecado. Mas nós evangélicos temos sim os pastores que ouvem as nossas confissões, porém eles não têm autonomia para perdoar os nossos pecados. Eles têm autonomia sim para ouvir os nossos pecados e levar diante de Deus em oração, nos aconselhar e nos ajudar. Ele chega a questionar também que nós não seguimos a Bíblia, mas na verdade quem segue a Bíblia são os católicos, né? Onde existe ali aquele polêmico versículo, tá bom? De antemão eu quero avisar aqui, tá bom? Isso não se trata de uma intolerância religiosa. E se acaso alguém interpreta isso como intolerância religiosa, esse vídeo, como se eu estivesse atacando os católicos, analisem primeiro o que primeiro esse padre falou em referência aos evangélicos. Então não se trata aqui de intolerância religiosa, mas refutando o que ele falou. Vejam só o que diz ali essa passagem no livro de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. Êxodo 20, verso 4. O mandamento depois acrescenta: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, verso 5. Como vocês puderam ver aí, a Bíblia, né, que nós não seguimos, mas a Bíblia que nós evangélicos não seguimos, mas que os católicos seguem, essa mesma Bíblia prega contra a idolatria de ídolos, tá bom? Essa mesma Bíblia que nós não seguimos é a mesma Bíblia que diz para não adorarmos a ídolos, tá bom? Não se prostrar diante de ídolos, não fazer imagens de escultura de ídolos, mas os católicos que seguem a Bíblia faz tudo diferente. Não é verdade? Estamos refutando biblicamente. Leia aí na sua Bíblia. Caso tenha algum católico aqui vendo esse vídeo, pegue a sua Bíblia, vá no livro de Êxodo e analise. Tá bom? São vários questionamentos que ele está fazendo aí nesse vídeo que não bate. Não é verdade? Ele diz que a católica foi fundada por Jesus Cristo e a evangélica não. E os evangélicos estão em pecado. Mas podemos analisar também que os católicos que foram fundados por Jesus Cristo, foram constituídos por Jesus Cristo, esses mesmos católicos que só vão na igreja católica no dia de domingo, mas no resto da semana faz de tudo e mais um pouco, bebem, se prostituem, fazem isso, fazem aquilo, mas na verdade são os católicos que são santos, não é verdade? Não querendo dizer que os evangélicos são santos. Toda religião vai existir gente picareta. Assim como vai ter gente aqui nos comentários dizendo: ah, mas pastor é ladrão, ah, mas pastor é assassino, N.O., né? Tem palavras que eu não posso citar aqui, mas se referindo aí, talvez alguém possa querer se referir à pastora Flor de Lis, né? Mas podemos analisar que toda religião vai ter gente picareta. Toda religião vai ter gente fraudulenta. Qualquer lugar, o ser humano é falho. O ser humano é pecador. Não é verdade? Você concorda comigo? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você concorda ou discorda, eu quero saber a sua
opinião, tá bom? E outro detalhe também, como explicar a questão do batismo infantil, tendo em vista que batismo significa remissão dos pecados. É por isso que nós, evangélicos, frisamos a questão do batismo somente quando a pessoa é adulta e quando a pessoa já reconhece os seus atos, já reconhece que é pecador, se arrepende e quer o batismo, que significa remissão dos pecados, ou seja, lavar os pecados. Que pecado há em uma criança que acaba de nascer, uma criança recém-nascida? Que pecado há nessa criança, a fim de que essa criança seja batizada, como é costume ali das igrejas católicas? Então, e aí? Quem é que segue a Bíblia? Quem é que foi constituído por Jesus Cristo? Quem é que segue mais preceitos bíblicos? Tá bom? Isso aqui não é uma disputa, não é aqui intolerância religiosa, quero deixar claro, mas refutando a fala de determinado padre, onde ele diz que a igreja constituída por Jesus Cristo foi a católica e a igreja evangélica está em pecado. Mas acerca do batismo, é batizado aquele que reconhece os seus atos e se arrepende dos seus atos e quer a remissão e quer lhe lavar os seus pecados. Não há pecado em uma criança. Mas mesmo diante de tudo isso, tá bom? Máximo respeito aí aos meus irmãos católicos, que não tem nada a ver com essa fala do padre. Não se sintam ofendidos, tá bom? Por um evangélico que está atacando, tá bom? Entre aspas, né? Atacando os católicos, não é a intenção, mas refutar a fala de determinado padre que falou aí essas baboseiras aí, tá bom? Mas máximo respeito, quero pedir perdão a você católico que não compactua com essa fala desse padre e que não concorda com a fala de determinado padre, tá bom? A própria Igreja Católica, existem ali épocas de festividades que a própria Igreja Católica, na frente ali, nas festividades, vende o tal do quentão, que são bebidas alcoólicas, né? Se servem ali de bebidas alcoólicas e vão em festas mundanas e tudo, né? Faz de tudo um pouco, mas ainda assim ele questiona que os santos são os católicos e que os errados, os condenados ao inferno, são os evangélicos. É complicado de entender, não é verdade? É complicado de entender. Mas diante de qualquer coisa, quero expressar aqui mais uma vez, tá bom? Que isso é uma refutagem. Estamos aqui comparando o evangélico com o católico. Não somos santos, não somos perfeitos. Eu, particularmente, não sou exemplo de santo, tá bom? Eu sou evangélico, mas tenho minhas falhas, tenho meus pecados. Mas diante desse comentário que esse padre fez, eu não consegui ficar calado e eu tive que vir aqui gravar esse vídeo. Apesar desse vídeo dele aí, aparentemente parece que tem mais de ano, segundo o que eu estava pesquisando, é um pouquinho antigo, tá bom? Mas eu não concordei com o que ele falou e resolvi fazer aqui essa comparação, tá bom? Já que eles seguem a Bíblia, por que fazem imagens de esculturas e se prostram ante elas, sendo que a Bíblia diz para não fazer isso? Já que eles são os santos, por que bebem, festejam, se prostituem e no domingo estão na igreja? Ah, mas os evangélicos também têm falhas, todo mundo tem erro. Mas estou dizendo da raiz de cada instituição. A raiz dos evangélicos ensina o quê? A raiz dos católicos ensina o quê? A raiz dos evangélicos proíbe e ensina o quê? A raiz dos católicos proíbe e ensina o quê? Afinal, o que a Igreja Católica proíbe, né? Na questão assim de ensinar preceitos bíblicos. Ah, não faça isso, não faça aquilo, não peque nisso, não peque nisso. O que a Igreja Católica ensina, né? Comparando assim com os evangélicos. Mas a católica é a instituída por Jesus Cristo. Como entender, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários, quero saber o que você acha de tudo isso, tá bom? Você concorda, você discorda, e aí? Muito obrigado, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, muito obrigado, Deus abençoe, valeu!